Leila. Boa noite, gente, oficialmente. Para quem é novo aqui, que está chegando hoje, aqui o Márcio, a Juliana Moura, Carol Santiago, Amanda, Fernanda, Leila, muito bem-vindos. Vocês estão na comunidade Caleidoscópio. E hoje a gente não vai falar da comunidade, a não ser no final, quando, para quem chegar e quiser saber da comunidade, no finalzinho, depois que acabar o encontro lá para 9h30, quem tiver dúvidas, a gente fala sobre a comunidade, que hoje é um dia especial aí, chamado de Dia da Sustentabilidade Integral, e o Messias vai estar apresentando para a gente. O Messias já é um membro antigo aí da junção das nossas comunidades, ele vem lá da comunidade Simbiose, que era uma comunidade só voltada à sustentabilidade, e ele tem um case mesmo, ele trabalha aí numa pousada muito, muito linda, muito especial, porque eles implementaram o ESG sem ter nenhuma necessidade real, assim, pedido de implementar, não tinha investidor interno, não tinha bolsa de valores, não tinha selo, nada disso que eles precisassem. Implementaram realmente porque acreditam no propósito da coisa. Então, é um case muito bacana da gente ouvir. E aí o pedido para ele é da gente ouvir como é que é por dentro, né? O que acontece nos bastidores. Então, o que acontece falando dos funcionários, falando da prática da sustentabilidade de forma integral, do ESG dentro e fora, como é que é a percepção dos clientes em relação a isso. Então, todo mundo é muito bem-vindo. Se vocês quiserem colocar aí no chat de onde vocês estão vindo, como que vocês chegam, para a gente conhecer vocês um pouquinho. A orientação é que a gente ouça o Messias, e quem tiver perguntas vai colocando, comentários, vai colocando no chat, para que a gente ouça aí o completo. De vez em quando pode ser que, se for pertinente, eu trago para ele alguma coisa para ele responder no meio, mas a gente deixa para fazer perguntas para ele no final, e aí abrir a conversa mesmo. Tá ok? Então, Messias, acho que agora já está bacana, já demos uns 8 minutinhos para o pessoal chegar. Então, só o Edivan que está aqui conectando o áudio entrar também. E aí a gente vai orientando pelo chat, você pode se apresentar. Muito obrigada por você ter aceito o desafio aí, de tomar esse bastão da sustentabilidade para a gente. Então vamos lá, né? Já que agora não dá mais para fugir, já está todo mundo aí, então vamos começar. Então, me chamo Messias, desde já me apresentou, eu sou gerente geral da pousada Morada dos Canyons, em Santa Catarina. A pousada já existe desde 2004, com os proprietários que tomavam a conta, uma propriedade familiar, né? Uma empresa familiar. Eu entrei em 2009 como serviços gerais e pouco tempo depois, já por ser pequeno, né? Já tomei a parte administrativa, gerente, processos, e conforme a pousada foi crescendo, né, a gente foi contratando mais pessoas, estabelecendo os departamentos, os chefes, líderes de departamentos, e criando as funções, né, todas que existem dentro de um hotel, dentro de uma pousada. E agora, nos últimos 2 anos, a gente entrou na Simbiose, por consultoria, e na comunidade Simbiose, e começamos a implementar a sustentabilidade dentro da pousada. Mais como uma necessidade digamos, financeira, pois a gente via que o impacto e o desperdício e as tecnologias, né, sustentáveis, elas, a longo prazo, né, elas são melhores, são mais rentáveis, né? E daí depois, com tudo isso, veio tudo, né? Todas as outras letrinhas do ESG, né? O E e o S vieram junto e a gente começou a implementar. Eu vou abrir aqui a apresentação e daí eu vou explicando para vocês o que nós fazemos. Então, aqui, né, ao fundo aparece um pouco da propriedade da Morada dos Canyons. Aqui, só para explicar para quem está chegando agora o significado das letras, né? ESG. Essas letras já estão assim, um pouco, digamos, degradadas, né? Elas já estão um pouco fora de moda e de uso, no sentido de que elas perderam o real significado. As pessoas, quando veem ESG, ficam com medo, né, do greenwash, de ser apenas
coisa para turista ver e não uma real preocupação da empresa em se tornar, né, sustentável. Então, normalmente, as pessoas já dão mais preferência para a palavra sustentável. É da sigla em inglês, né, que significa cuidar das áreas ambientais, sociais e econômicas. Econômica porque é uma empresa, ela tem que dar lucro. No final das contas, esse é o objetivo. Se uma empresa ela não dá lucro, ela não vai conseguir fazer nada pela causa social e, por fim, ela pode prejudicar muito a parte ambiental. Então, tem que ter esta preocupação. As áreas que envolvem o ESG, a parte de governança, né? A parte econômica, ela tem que ter transparência, tem que estar preocupada em pagar todos os impostos, todas as licenças. Se é uma empresa maior, né, os direitos dos acionistas, uma política anticorrupção, para que não manche, né, a reputação da empresa. Na parte social, tudo que ela faz em relação à comunidade e aos colaboradores, também entra muita coisa, envolve os clientes, né? A saúde, a segurança, tanto dos clientes como dos colaboradores. E a parte ambiental, o que realmente torna ela sustentável, digamos assim, né? A visão das pessoas. A mudança climática tem que estar atenta, a pegada ambiental, hídrica, o carbono, o uso de recursos, onde ela está localizada, e a poluição, né? Todos os resíduos que ela gera. Né? Como pousadas, não consigo tirar essa barra aqui de cima, peraí, não sai. Mas como pousada, dos 17 objetivos, as ODS, que a ONU estabeleceu em 2015, para se cumprir até 2030, né? Esse período, tem 4 delas que impactam diretamente em meios de hospedagem. O trabalho decente e crescimento econômico, essa impacta todas as empresas, óbvio, né? E a hotelaria não é diferente. Então, tem que promover o crescimento econômico, tem que ser inclusiva, tem que respeitar os direitos dos trabalhadores, trabalho digno, tem que ter cláusulas anti-escravatura, trabalho infantil, toda essa parte, né? Análogo, né? Trabalho análogo a escravo, todas essas partes, todos os direitos, né? Têm que ser respeitados. O consumo e a produção responsáveis, isso também envolve todas as empresas, né? Porque pousadas e meios de hospedagem, normalmente eles estão localizados em áreas de natureza, né? Hotéis já são mais de grandes centros, mas eles têm que ter um consumo, né, de água, de energia, de insumos para a produção, né, consciente. E a vida na água, não só a vida, mas conservar, né, a água, se a pousada usa recursos, né, naturais, hídricos, né, como que ela administra isso, e a vida terrestre, né, daí a poluição e a preservação do ambiente onde ela está inserida. Esses são os 4 que se aplicam mais. Claro que de todas as 17 ODSs, cada uma delas, né, você tem que tirar e ver o que se aplica no seu empreendimento. Uma das maneiras de fazer isso, ou o primeiro passo para conseguir estabelecer as ODSs, é medir o que já é feito e como que é feito. Para isso, a gente usa um velho amigo nosso, que é a matriz SWOT, ou a matriz FOFA, que é ver as forças, o que nós já fazemos, o que estamos fazendo muito bem, quais são as fraquezas que nós temos, o que deixamos a desejar, quais são as oportunidades, aquilo que nós podemos ampliar, melhorar dentro do que nós já fazemos, e quais são as principais ameaças. Né? Normalmente, em meios de hospedagens, a ameaça é o consumo de energia, o consumo de água, que são normalmente altos, a rotatividade dos funcionários. Né? Agora, nós tivemos uma ameaça bem grande em meio de hospedagem, que foi a pandemia, são forças que estão fora do nosso controle. Né? Coisas que acontecem que estão fora do nosso controle. E daí nós temos que medir tudo isso. Uma das ferramentas que a gente usa para isso, o próprio Trello, ele tem lá uma matriz, uma análise, né, SWOT, pronta, que você só entra, cria ela, né, dentro do próprio Trello, e vai respondendo as perguntas. E daí, no final, você identifica todas essas 4 matrizes
e daí você começa a tomar decisão baseada nessas matrizes. As suas decisões envolvem, né, como resolver os desafios e como aproveitar, né, as suas forças e as suas oportunidades. E não só fazer isso, outro velho conhecido, né, de todo mundo que trabalha com empresa é o PDCA. Esse, em todos os processos, desde a primeira vez que você vai tentar implementar a sustentabilidade, adaptar o ESG à sua empresa, você vai passar por ele todo mês, todo ano, toda semana, conforme o seu controle. Porque você vai fazendo um planejamento, vai botar na mão na massa, só que muitas das coisas você não consegue resolver num primeiro momento. Aí você implementou algumas coisas, aí você vê se funciona, aí você age em relação àquilo para ver o que pode ser melhorado, o que vira padrão. E daí você dá outra volta. Ah, mas aquilo que ficou para trás, agora dá de implementar, e assim vai indo, né? PDCA basicamente é isso, melhoria contínua. Tem que analisar em cada aspecto daquela ODS, passa ela na matriz, vê os pontos fortes, fracos e ameaças, e depois passa no PDCA novamente. Isso são ferramentas básicas para a implementação de qualquer sistema, né, de qualquer empresa. Começando, então, pela letra E, que é o ambiente, primeiro você tem que estabelecer metas e objetivos realistas e botar num cronograma. Tem que mapear. Daqui 15 dias eu quero isso, daqui um mês eu quero isso, daqui um ano eu quero atingir isso, daqui 5 anos, daqui 10 anos, até 2030, cumprir todas as ODS que se aplicam ao seu negócio. Então, tem que ter esse planejamento, senão fica muito no, vamos fazer, a ideia é boa, mas não sai. Depois de ter as metas, você comunica essas metas, principalmente internamente dentro da empresa. Conscientiza os seus colaboradores. E daí isso vai aparecer externamente com o tempo. E, óbvio, que quando as ações estiverem sendo feitas, você comunica também os seus clientes, os seus hóspedes e assim por diante. Educação ambiental é muito mais conscientização do uso da água, do tempo de torneira para lavar uma mão, o tempo de ar-condicionado, temperatura de ar-condicionado. Tudo isso você tem que conscientizar e educar primeiro o seu colaborador e depois, né, de uma forma muito sutil e muito gentil, também o seu hóspede. Fazer um diagnóstico completo para ver em que pé está, né, porque quando fala sustentabilidade, o ESG, a pessoa pensa, como eu pensava também, que era uma coisa de outro mundo, que era muito difícil. E, às vezes, você começa a notar que muitas coisas você já faz, que precisa, às vezes, uma regularização, algum detalhe, alguma arrumação, alguma aplicação mais concentrada, mas são coisas que já são feitas e tem pequenas ações que podem ser feitas, né? Definir as matrizes de consumo para você saber onde está o seu maior gasto, onde está o seu maior impacto, né? Se é hídrico, se é carbono, se é consumo, se é poluição, esgotos, tudo isso. Estabelecer os stakeholders, toda a cadeia de fornecedores, todos os clientes, né, são base também nesse sentido, os colaboradores, esses são os principais no meio de hospedagem, né? Mas você vai estabelecendo todos eles para ver toda a cadeia de compra e venda. Os processos, quanto mais alinhados os processos, quanto mais definidos, escritos, os POPs, o que é feito, o que não é feito. Então, quanto melhor desenhado, óbvio, melhor o funcionamento. Levando em conta esses 3 pontos, né? A qualidade, não podemos perder qualidade, porque a ESG e o pessoal que já conhece há mais tempo, né? Sustentabilidade sempre foi uma coisa que aparente para o cliente, se você divulga, parece para o cliente que você está economizando. Então, em vez de você dar o tanto de água que ele deveria usar, você vai dar o menos. Em vez de você dar um material bom que ele poderia utilizar, um amenite ou qualquer outra coisa, parece que você vai dar uma qualidade inferior. Então, eles têm esse medo do impacto na qualidade. Então, você tem que manter a qualidade. Tem que manter a demanda e, principalmente, o custo. Como vimos, né? Falamos, é uma empresa, ela tem que dar lucro. Não adianta
você gastar em coisas, né, e trabalhar para trás. É preciso indicadores, quantificar os resultados, não só dizer, eu acho que mudei aqui as lâmpadas, agora acho que ficou bom. Acho quanto? Quanto que deu? Qual a diferença que deu em mudar para esse tipo de iluminação, para esse tipo de recurso que a gente utiliza? Tem que quantificar isso. Tem que trabalhar os impulsionadores, ou seja, aqueles líderes de equipes, às vezes líderes de departamentos específicos, ou apenas você identifica, né, entre o departamento, vamos supor que você não tem uma governança, um exemplo. A governanta, você tem só camareiras, mas sempre tem uma que é a líder, que ela influencia as outras. Então, essa pessoa você tem que pegar como parceira, ela vai ser um promotor disso dentro da empresa. Aí vai, aos poucos, mudando a cultura e o jeito das pessoas trabalharem. E melhoria contínua só é possível se a gente fizer pesquisa de satisfação, pesquisa com os hóspedes e pesquisa com os colaboradores, para ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Alguns exemplos de coisas que a gente fez na parte ambiental na pousada. Nós trocamos todas as nossas lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED. Eu acho que hoje em dia todo mundo já fez isso até em casa. Ninguém mais usa incandescente, né, ou fluorescente. A gente usa LED ou super LED, né, conforme a alimentação e a necessidade do lugar. O uso de canudo de papel, isso foi uma obrigatoriedade, né? A ameaça às tartarugas, né? Se criou um frenesi, então as pessoas, né? Os clientes, eles já exigiam isso e viam com maus olhos se você não aplicasse isso. É uma mudança simples, né? Mas significativa. Nós trocamos todos os nossos cardápios por QR Code, totem com QR Code. Então, nós eliminamos quase 100%. 90%, 80%, 90% de papéis manuseados por hóspedes. Isso um pouco por causa da pandemia, que o cardápio rodando de mão em mão é um risco de contágio entre os clientes e principalmente entre os colaboradores, e também numa maneira de conscientizar as pessoas, né, de que o papel, né, o quanto menor o uso de papel, menor o impacto nosso no ambiente. A troca de copos de isopor por copos de vidro, né? A gente fez isso também, diminui o impacto ambiental. O descarte de azeite de cozinha, do óleo da cozinha, né? Óleos de fritura, óleos usados, né, na alimentação. A gente tem uma empresa que recolhe para nós e ela bonifica a gente por causa disso, né? Ela compra, por assim dizer, esse óleo, né, e destina ele, dá o destino que deve ser dado. Nós também trabalhamos com a TerraCycle, que trabalhamos com eles não, né? Nós enviamos para eles esses dois materiais, né? As esponjas são enviadas, né? Todas as esponjas usadas na pousada, e eles bonificam a gente por isso. É totalmente gratuito, pode entrar no site, você imprime a etiqueta do correio e envia para eles. E também as cápsulas de café, Nespresso, ou essas cápsulas que são principalmente de alumínio, né? A gente envia para eles e é bonificado, e eles usam isso como fonte, né? Eles reciclam e usam como fonte para a criação de novos materiais e também para ajudar instituições. Agora, deixa eu passar agora aqui. A separação do lixo, isso é o básico também do ESG, a gente faz isso em todas as principais áreas da pousada, nas áreas comuns, tanto para hóspedes como para funcionários. A gente usa o lixo orgânico produzido pela pousada para compostagem. A gente tem uma horta numa propriedade próxima aqui da pousada, em que a gente faz a compostagem e usa na nossa própria horta. Então, a gente produz muita parte, né, das nossas saladas, temperos dessa horta. Os galões de produtos químicos da lavanderia, a empresa que nos vende, ela recolhe esses galões, então a gente conseguiu meio que uma engenharia reversa nisso, né? Não fica sob nossos cuidados, eles mesmos recolhem e dão o destino que deve ter esses galões. Os sacos plásticos dos pellets que a gente usa nas caldeiras, né, todos eles vêm em saco plástico. O pellet é usado, né, de madeira de reflorestamento ou de reaproveitamento de madeira, mas, infelizmente, a quantidade de plástico que eles produzem é muito grande, né, para envolver o produto.
Então, a gente conseguiu que a empresa mesmo recolha. Eles não reciclam, mas tem uma empresa de reciclagem próxima na cidade onde é a origem, né, da fábrica lá. E então eles repassam e conseguem dar um destino para esses plásticos todos. Nós temos a ETS, que é a Estação de Tratamento de Esgoto. Nós temos 3 delas, né, que dão conta da sala principal aqui, que é a cozinha e recepção, e também 60% dos chalés também já estão incluídos na ETS. E estamos já ampliando para fazer 100%. E esse tratamento ele devolve a água para a natureza com quase 99% de purificação. Então, é um risco a menos, né, para o ambiente e destina, né, os esgotos de maneira correta, né, para serem reintegrados à natureza. A nossa área da pousada é uma área grande, de cerca de 30 mil metros quadrados. Nós temos apenas 4 mil construídos. Então, a área de preservação de mata nativa em torno da nossa pousada é muito grande, dá 90% da área, visto que a gente tem alguma outra área que não está aqui também na imagem, né? Então, e a gente fica, nós fazemos divisa com o Parque Nacional, então nós somos áreas de preservação permanente. Então, toda a construção que é feita aqui tem que ser totalmente licenciada, aprovada pelo ICMBio, com todas as licenças, né, necessárias. E a gente consegue assim, uma preservação, né, da fauna e da flora bem grande. Nós também temos um aplicativo, um web app, na verdade, que é aquilo que eu falei, a gente substituiu os cardápios e todo aquele informativo, né, os antigos diretórios, que é mais antigo em hotelaria, os manuais que vão lá no chalé informando, né, como que funciona a pousada, o que tem, o que não tem. Está tudo neste web app, né? Tem os cardápios da pousada, o frigobar, menu de piscina, as informações. Tem até um cliquezinho lá sobre o ESG, a gente colocou para a pessoa poder localizar e ver o que a gente está fazendo nessa parte de ESG. E daí a gente listou, de maneira breve ali, né, todas as ações que a gente faz em todos esses 3 aspectos, que é uma maneira também do hóspede, né, saber do que é feito e o impacto que a estadia dele tem na região. A outra letra é o social. Então, esse é uma parte que muitas vezes é deixada de lado, porque as pessoas se preocupam tanto com o ambiente, em agredir o ambiente, e acham que o social seriam apenas algumas medidas mínimas a serem tomadas, né? Daí eu tive uma palestra e a pessoa perguntou lá qual é a razão social da sua empresa. E normalmente a nossa razão social é o nome, né, que a gente coloca lá no CNPJ, né? Morada dos Canyons, LTDA. Ela perguntou ainda mais, qual é a razão social? Levando isso para o lado literal. Por que a empresa existe? O que ela faz pelas pessoas? O que ela faz pelo ambiente? O que ela faz pela comunidade onde ela está inserida? Como que ela vai se portar hoje, daqui 5, daqui 10 anos? O que ela vai fazer pelas pessoas? Então, vai uma questão um pouco mais abrangente para a gente realmente levar em consideração o aspecto social onde o seu empreendimento está inserido. Também não existe mais, né, o B2B, B2C. Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com de humano para humano, né? A humanização das relações. Em hospedagem, a hospitalidade, a questão do concierge, de dar atenção às pessoas, de ouvir o colaborador, de ouvir o hóspede. Nosso negócio, né, é cuidar de gente. Nós cuidamos da pessoa para que toda a experiência dela dentro da pousada atinja a expectativa dela. E, em relação aos colaboradores, o propósito da empresa, né? O colaborador dentro da empresa ele tem que se sentir realizado. Isso tem que estar na cultura da empresa. O que a empresa mostra para os colaboradores que aquilo realmente é algo importante. Porque você implementar o ESG dentro de uma organização começa sempre de cima, né? Os diretores, os proprietários, os gerentes,
mas vai ter que chegar lá no chão da fábrica, por assim dizer, né? Lá no colaborador último. Todos eles têm que ver valor naquilo que está sendo feito. Então, o ESG tem que estar dentro da sua missão, da sua visão e dos seus valores, para que ele funcione, para que todos os graus, né, do organograma aí da sua empresa, todos os andares estejam envolvidos nisso e vejam, sintam-se realizados. A gente conseguiu fazer muito nesse sentido. Eu vou mostrar agora alguns exemplos. E foram situações que a gente criou aqui dentro, campanhas que a gente criou aqui dentro. E depois os funcionários ficaram sabendo de outras campanhas e foram trazendo, a gente pode ajudar isso, pode ajudar aquilo. E a gente foi abraçando essas causas também. Foi bem interessante, bem legal. A gente participa do Lacre Solidário, né, que é ajudar a PAI. Então, isso é feito no Brasil todo. Eles recolhem os lacres das latinhas, você pode olhar aí na PAI da sua cidade, eles recolhem, eles aceitam, agradecem, né, e precisam dessa contribuição. Nós também, para a própria PAI, nós damos o alumínio das latas, né? Nós amassamos certinho, mandamos para eles e eles revendem, né? Porque eles precisam realmente de ajuda. Então, aqui na nossa cidade, a gente faz isso, além do Lacre Solidário, que é uma campanha deles, a gente ajuda eles com alumínio. As tampinhas de PETs, essas tampinhas, elas são doadas para causas específicas no hospital da cidade ou nos hospitais da região. Eles fazem as campanhas, né, para ajudar pessoas com enfermidades, normalmente são crianças, e eles pedem, né, tragam a tampinha, porque o peso, né, e o custo de reciclagem é mais alto, então ajuda, né? É melhor que você levar uma garrafa PET, o volume é menor e ajuda mais. Então, tem muitas campanhas aqui no nosso hospital, na nossa cidade, também da Redondeza, e a gente leva, né, essas tampinhas. Isso foi uma funcionária que trouxe, que veio, começou a recolher, ela, por iniciativa dela. Daí um dia eu passei, eu vi uma sacolinha de tampinha pendurada, né, ali no departamento, e disse, o que é isso? Não, é porque pediram para ajudar uma criança, não sei aonde e tal. Eu disse, não, então vamos fazer a pousada toda fazer isso. E a gente botou no grupo e todo mundo começou a ajudar e conseguimos, né, quantidades grandes, né, todas os PETs que passam, né, na pousada a gente consegue recolher. A gente também separa os PETs, garrafas plásticas, para doação para catadores na cidade, bem como papelão, a gente também doa para catador aqui da cidade. Agora a gente está em negociação não, né? Em tratações com ele para que a gente faça algum tipo de cooperativa, para que ele consiga sair da informalidade e realmente montar algo, né, para alguma cooperativa, alguma coisa desse tipo, para que ele possa não só viver das nossas doações, mas da próspera cidade e, de repente, até outras famílias, né, se juntarem a esse empreendimento. Nós também doamos os vidros de conserva para artesanato, os vidros pequenos, os vidros grandes são recolhidos também por uma empresa que faz reciclagem de vidro. Vidro é um grande problema, porque não são muitas empresas que fazem. As garrafas de vinho, por exemplo, nós ainda estamos em negociação para dar uma finalidade a ela, mas os potes de conserva a gente conseguiu no artesanato e também recolhimento de uma outra empresa. Nós ficamos localizados na Serra do Faxinal, então todo ano, 2 vezes por ano, é feita uma limpeza da serra, recolhendo lixo que os turistas jogam ou que cai dos carros. Então eles fazem todo o trajeto, né? Se não me engano, são 17 quilômetros de serra, um pouco mais. A gente faz essa limpeza, ajuda, né? Ou com mão de obra, ou eles param aqui para fazer um lanche, de todas as formas para manter, né, um ambiente limpo para o turista. A gente fez uma campanha grande de doação para um canil. Aqui era uma área onde as pessoas abandonam muitos cães. A gente já teve muitos cães aqui. Alguns a gente conseguiu acolher. Teve uma cachorra que eles largaram ela estava prenhe. A gente acolheu, tratou os filhotes, né, que cresceram, a gente conseguiu doar para os funcionários, alguns turistas levaram, a gente botou uma caixinha ali na frente da recepção, com eles todo arrumadinho, cheio de fitas, então as pessoas
não tem como não se apaixonar, levar. E a gente colocou também várias placas ao longo da Serra do Faxinal, educando as pessoas que abandono de animal é crime. Então, diminuiu bastante o abandono aqui na própria Serra, e a gente consegue, né, trabalhar com essa pessoa lá que tem um canil, é uma iniciativa privada, mas a gente forneceu material e também, quando ela solicita ração para os animais, a gente também consegue colaborar. A gente fez, durante a pandemia, doação de termômetros, de máscara, de luvas para todos os hospitais, o hospital principal da região e também os postos de saúde, também do município vizinho, né, o Mampituba, que é o município vizinho aqui, porque a gente tem colaboradores que moram lá, então a gente viu a necessidade de também fazer isso lá, e foi muito útil, né, durante toda a pandemia, né, a gente conseguiu ajudar assim algumas pessoas, tanto colaboradores como pessoas da comunidade. A gente tem um programa de treinamento contínuo para todos os setores, aqui é recepção e reservas, né, em treinamento. A gente traz pessoas de fora, né, para fazerem o treinamento, ou a gente promove aqui dentro mesmo da pousada por videochamadas, por videoaulas, né, esse tipo de treinamento, para manter, porque a nossa mão de obra na cidade não é qualificada, a gente tem que trazer as pessoas e qualificá-las para elas fazerem trabalho em todos os departamentos, desde a governança, na recepção, nas reservas, no A e B, todos são pessoas que não trabalhavam nisso ou tinham alguma experiência, muito pouco, e a gente trouxe para cá e foi aperfeiçoando e treinando para que eles pudessem assumir até cargos de liderança, como assumiram cargos de gerência, através desses treinamentos. Aqui mais 2 vídeos, só para exemplificar outra melhoria que a gente fez toda uma parte de refeitório para os colaboradores e também uma área de descanso. Então, a alimentação deles é aqui na pousada. E a gente também tem o transporte, né, fornecido por nós, né, visto que a gente fica a 8 quilômetros da cidade, mas tem colaboradores que vêm de mais longe, então a gente tem alguns pontos ali embaixo na cidade em que as pessoas pegam a van e vêm para a propriedade, diminuindo até, né, o custo deles de transporte. Nós temos o Vale Farmácia, esse é um cartão fidelidade do Vale Farmácia. Então, a gente tem um valor fixo na farmácia em que eles podem retirar, né, em dinheiro lá. Isso ajudou bastante porque se você dá o vale apenas a quantia em dinheiro, você não garante que ele vá usar para uma finalidade, né, seja lá qual for a necessidade que ele tem. Então, dando vales específicos, como a gente viu, funciona melhor porque ele consegue economizar e se ele precisa daquele dinheiro, ou acabou o dinheiro no final do mês e alguém ficou doente, alguém da família, ou precisa, né, comprar um medicamento, consegue desconto também pelo cartão Fidelidade. Então, a gente viu isso, foi uma boa ideia e um bom resultado que tivemos com isso. Aí temos plano odontológico para todos os colaboradores e também eles conseguem colocar os familiares. A gente agora faz parte do Eureka, que é um plano de apoio emocional. Isso foi uma necessidade da pandemia e do pós-pandemia, porque a gente teve a impressão que, durante a pandemia, no primeiro ano e meio, as pessoas conseguiram segurar aquilo porque não tinham muitas opções, elas eram obrigadas a fazer aquilo, ir adiante. E agora que acabou a pandemia, parece que toda essa carga emocional desses 2 anos está vindo sobre as pessoas. Pelo menos é a percepção que a gente teve aqui. As pessoas estão muito mais abaladas, muito mais sensíveis emocionalmente. E a gente optou por esse plano, e é um plano que oferece psicólogo, psiquiatra, tem videoaulas, muitos benefícios, e a gente está vendo que está dando resultado. As pessoas estão mais dispostas, estão... claro que a aderência não é 100%, mas grande parte, né, estão aderindo ao plano. A gente colocou, está fazendo 2 meses também, é bem recente, mas já dá para ver alguns resultados.
Aqui é uma das áreas também de colaboradores que a gente melhorou, a área de reservas, né? A gente fez um escritóriozinho maior para eles, antes eles ficavam uma peça muito pequena, meio abafada, então eles têm uma peça melhor, um material melhor. A gente está vendo até ergonomicamente, né? Esse escritório já é pensado isso, e também estamos vendo agora opções de exercícios laborais, né? Para as pessoas que ficam muito tempo sentadas. A gente tem um kit, tá? O nome aqui embaixo está errado, mas é um kit de colaborador que a gente dá quando a pessoa está aqui há 1 ano, ela ganha 3 itens desse kit, depois quando ela forma 2 anos, ganha mais alguns itens, 3 anos, até 5 anos ela vai ganhando para formar um kit completo de colaborador. Então, é uma maneira de comemorar o aniversário, né, de empresa do colaborador. E daí eu perdi a outra imagem. A imagem que seria aqui caldeiras abastecidas com pellet é realmente isso. A gente usa 2 caldeiras, estamos implementando uma outra agora na propriedade aqui vizinha, que são abastecidas com pellets, aquele, né, parece uma ração animal, que é de árvore de reflorestamento e de reaproveitamento de madeira. Então, o impacto ambiental é muito pequeno. A gente consegue aquecer as piscinas, né, que alguns chalés têm piscinas privativas, e também as piscinas de uso comum, só com essas caldeiras. E a própria fumaça que sai dessa caldeira, ela não é tóxica, ela não fere a camada de ozônio, né, pelo produto que é trabalhado, o pellet. Então, isso dá um impacto, né, principalmente na pegada de carbono, muito pequeno, diminuindo assim o impacto ambiental. O impacto social também envolve o tipo de colaborador que a gente tem, né? A gente tem hoje, eu acho que esse número já aumentou até, mas isso aqui é de 2021, 60% são do gênero feminino. Numa empresa de 100 pessoas, hoje é obrigada por lei ter 2% de colaboradores com PCD, né, com deficiência. A gente tem 3%, então a gente é inclusivo nesse sentido. A gente tem 74% das nossas lideranças, gerentes de departamentos, são mulheres. A gente consegue uma participação nos programas de saúde e bem-estar de 100% dos colaboradores, que seria o plano agora de saúde mental, e também, né, o próprio refeitório que a gente tem, ele foi feito com cardápio por nutricionista, então a gente se preocupa com isso. E a gente tem também 35% dos nossos funcionários tem apenas o primário, incompleto, e 58% tem o ensino médio. Então, nos tornamos inclusivos também nesse sentido. E por último, já falei demais, a questão governamental, governança, não é governamental, governança, que quer dizer econômica. Aí entra fluxo de resíduos, o PGRS, que já é obrigatório, que quem produz o lixo é responsável por ele. No Brasil ainda não tem uma lei específica proibindo ou cobrando, pelo menos na nossa cidade ainda não é cobrado o recolhimento do lixo, né, dos resíduos, mas em muitos países, em muitas cidades já é cobrado, então tem que ter essa preocupação para evitar o desperdício também na produção. Nós estamos cuidando agora da nossa pegada de carbono, tentando diminuir o impacto e nos tornar carbono zero, é um dos objetivos para esse ano. A nossa pegada hídrica, porque a gente faz uso de nascentes, né? Não tem fornecimento de água aqui por empresas, né? Nesse sentido, então a gente usa nascentes, então é feito todo um consumo consciente, é explicado para o hóspede isso, e principalmente para o colaborador. Reuso e reciclagem, e isso influi diretamente na compra consciente, ou seja, os nossos colaboradores, os gerentes de departamentos, as pessoas responsáveis por compras, eles já têm que ver se aquele produto que eles vão comprar, qual é o impacto que ele vai ter. É reciclável? É reutilizável? Se não for, nós já vamos procurar um outro fornecedor. E o impacto humano, né? Tudo isso que a gente falou ali antes, social,
impacta diretamente na rotatividade e no absenteísmo, né? As faltas das pessoas por doença, ou a troca, o turnover, né? Então, tudo isso diminui. E isso, óbvio, diminui os gastos, né? Porque o gasto com o turnover, o absenteísmo, é um dos principais impactos de uma empresa, principalmente de hotelaria, em que trabalham sazonal, né? Troca no inverno, no verão, depende de onde está a pousada, né? Então, a gente, como tem um clima ameno aqui, né? Perto do mar e na serra, a gente consegue manter o funcionário o ano todo, né? E tenta fazer de tudo para que ele fique o máximo com a gente. Algumas coisas que a gente faz nessa parte econômica, placas de energia solar, a gente quer atingir 100%, né? Hoje a gente está com um pouco mais de 30%, quase 40% da energia gasta é produzida pelas nossas placas, mas a gente ainda está implementando, esse ano ainda vai ser colocado muito mais placas para que a gente atinja 100% ou o máximo possível, né? Para diminuir o nosso impacto. O aquecimento das piscinas também, a gente, além da caldeira, a gente usa aquecedor solar, né, para as piscinas. A gente tem treinamento para desperdício, né? A cozinha inteligente, né? Cozinha consciente, para evitar o máximo de desperdício, produzir só aquilo que vai ser realmente utilizado, faz parte do treinamento contínuo. A gente tem uma parceria agora com a Água na Caixa, tem até a minha aqui também. Essa caixa ela é reutilizável, então a gente trocou do nosso restaurante, não se usa mais o PET, só no frigobar ainda, por enquanto, né? E quando ela chega na mesa, ela tem todas as informações aqui, que ela é uma água reutilizável, 88% renovável, não agride o ambiente. Então, isso já causa um impacto no hóspede, a gente vê eles andando com a garrafinha, a gente tem bebedouros aqui na recepção, que eles abastecem a garrafinha deles para continuarem utilizando, e eles personalizam, né? Então, se precisarem do contato, quem tiver interesse pode falar comigo, eu passo, sem nenhum problema. O pessoal, muito gente boa, são muito parceiros. Aqui está a caldeira, pensei que tinha esquecido da foto, mas estava lá na frente. Esse aqui é os pellets, que aquecem as nossas piscinas. E nós temos também os selos, né, do Brasil, Turismo Responsável, Limpo e Seguro, que foi feito agora durante a pandemia. Nós temos o de Santa Catarina, né, Safe Travels, também conseguimos o selo dourado. E por causa que nós fazemos parte do roteiro de Charme, nós temos uma série de objetivos e regras a serem cumpridas nessa parte de sustentabilidade. O roteiro de Charmes faz parte da Organização Mundial de Turismo, e a Organização Mundial de Turismo está diretamente ligada aos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, tá certo? Então, tem algumas regras, né? E esses padrões a gente tem que cumprir. Hoje, o roteiro de Charme está com 73 hotéis, pousadas e refúgios, e eles exigem da gente, né, os padrões de ecologia e socioeconômicos, né, ecológico, social, ambiental, etc., tudo. E a gente participa disso, né? E aqui também está a Eureka, que faz parte, né, um selo também que a gente ganhou por a gente se preocupar com a saúde mental dos nossos colaboradores. Pesquisas, que eu falei que é preciso ser feitas, pesquisa de satisfação, a gente tem pesquisas de clima organizacional, então todo ano a gente faz, né, uma pesquisa, às vezes 2 vezes por ano, conforme a necessidade, né, a rotatividade, e faz uma média, né, se os nossos números estão aumentando ou se nós estamos deixando a desejar em algum ponto e tomamos ações daí para resolver, né, esses desafios. E também fazemos pesquisa de satisfação com o cliente, para ver o que ele está achando das prestações e serviços, e às vezes pesquisas específicas, né, quando a gente faz alguma mudança, quando a gente implementou a água na caixa, o que eles acham, a gente pergunta para eles, né, num questionáriozinho online que eles respondem também, e assim a gente consegue aprimorar os nossos serviços. E como eu disse no começo, tudo isso tem que ser medido.
Todas essas áreas de sustentabilidade têm que ser medidas, porque senão fica só no achismo. Eu acho que eu estou fazendo certo. E daí nós temos, através da simbiose, esse programa, o Cherry, que ele cuida de todas as partes, né? Ó, gestão hídrica, gestão de esgoto, a gente abastece ele com as informações, quanto que a gente gastou de água, quanto que gastou de energia, quanto produziu de resíduo, de papel, quanto a gente conseguiu reciclar, quanto a gente conseguiu doar. Tudo isso, desenvolvimento humano, gestão de pessoas, quantos funcionários entraram, quantos saíram, quantos hóspedes nós tivemos. E ele já nos dá gráficos específicos do nosso impacto carbono, do nosso impacto social, em todas as áreas, para que a gente tome as medidas, né, necessárias em relação a isso. E aqui os objetivos para 2022, alguns deles nós já alcançamos e outros nós estamos prestes a alcançar, e alguns vão ficar para 2023, óbvio que não. No mundo perfeito nós conseguiríamos tudo, né, gente? Mas no mundo não é assim. Nós queremos ser aterro zero, né? Todo o nosso lixo nós queremos dar um destino a ele, para que não haja recolhimento. Carbono zero, nós já estamos agora quantificando, né, a nossa pegada de carbono e tomando medidas para neutralizar. A cozinha inteligente, para evitar o desperdício, as causas sociais, além dessa que a gente está ajudando o catador, né, a fazer alguma forma de cooperativa, mas nós também queremos montar uma... Esqueci o nome agora, mas é uma associação do bairro para que a gente consiga regularizar algumas coisas aqui na Serra. Causas ambientais, né? Isso entra junto com o carbono zero, de reflorestamento e conscientização dos nossos hóspedes e dos nossos colaboradores. Um plano de comunicação, então a gente já tem no nosso site uma parte sobre ESG, a gente tem no Web App uma parte sobre ESG e sustentabilidade, a gente tem um perfil institucional no Instagram em que a gente comunica o que a gente está fazendo. A cultura humanizada, que envolve todas essas partes, né, que eu já falei ali antes para os colaboradores. Matrizes sustentáveis, a gente procura só fornecedores que ofereçam esse tipo de opção. Educação emocional, nós já estamos conseguindo atingir. E também esse ano nós queremos fazer educação financeira, trazer palestrantes e programas de incentivo e de uso, né, para que as pessoas saibam o que fazer com o salário no final do mês, para que não gaste todo o dinheiro, não se endividem desnecessariamente, sejam conscientes, né, visto que a gente está aí uma inflação que parece um pouco descontrolada. Então, a gente sente, né, que as pessoas realmente têm, e é a maior preocupação, né, não adianta, todo mundo trabalha porque precisa, né? Então, a gente quer ajudar eles a terem um uso consciente, uma educação financeira melhor. E sustentabilidade não é só uma tendência, só uma modinha. É uma garantia de futuro. Só podemos... As empresas todas hoje, elas vão ficar no mercado aquelas que mostrarem que fazem ou que são sustentáveis. Isso num sentido não só de que, como eu falei, né, do greenwash, de mostrar para o turista que a gente está fazendo sustentabilidade. Não. Se você não aplicar isso, você não vai ter lucro na sua empresa. Você vai vendo que vai ter que gastar um pouco mais para colocar as placas solares. Mas, a longo prazo, isso te dá um retorno muito grande, financeiro, não só na questão ambiental. Então, ela tem que ser sustentável financeiramente. Essa é a preocupação de qualquer empresa. Ela tem que ser saudável financeiramente. Então, a sustentabilidade ajuda diretamente nisso. E é por isso, né, e por todos os outros motivos que eu já falei, que a gente está investindo nisso. Agradeço a atenção de todos. Era isso que eu tinha para dizer. Falei muito. Eu falei que desde que eu ia conseguir falar só uns 10 minutos, mas eu acho que eu passei dos 10 minutos. Acho que deu um pouquinho mais de 10 minutos. Que bom, né, Messias? A gente acha que é pouca coisa e é um monte de coisa. Que legal. Ó, tenho várias coisas aqui no chat para trazer, e quem quiser falar pode, que nem a Leila lá colocou a mãozinha, gente, vão colocando a mãozinha que a gente vai chamando na ordem. Levanta a mão aí. Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que já tem no chat para trazer primeiro, né?
com os comentários de quem estava chegando, tá. Aí vamos ver aqui. Aí o pessoal começou a colocar... Depois eu te passo para você ler quem que estava aqui te ouvindo, tá? Eu passo os comentários completos. Uhum. Aí a Leila, que vai falar agora, colocou... a Júlia primeiro. A Júlia colocou que é bacana ver como a tecnologia é aliada da sustentabilidade e perguntou se tinha outras ações aliadas à tecnologia ou a pretensão de aplicação de mais recursos tecnológicos aliados à sustentabilidade. É uma pergunta aqui. Então, o Web App é uma tecnologia que facilita muito a comunicação com o hóspede e também o impacto, né? Porque tu tira todos os papéis, né? A gente usa um aplicativo de vendas, ali o nosso controle de vendas, que ele também já oferece um menu para o cliente ter acesso e poder fazer o pedido dele. E todas as outras tecnologias, como lâmpadas de LED de uso solar, que hoje já é bem mais comum, bem mais fácil de achar, a gente está fazendo a nossa iluminação externa toda dessa maneira. Timers e sensores de presença, são tecnologias básicas que podem ser usadas e já dão bastante diferença no impacto da empresa. Legal, a Julinha acho que daqui a pouco vai falar aí também, mas primeiro está a Leila na fila e ela também comentou aqui na sequência da Julinha, muito legal o Recycle, não conhecia, logística reversa. Leila, traz aí teu comentário, tua pergunta, que aí eu vou vendo o que mais temos aqui no chat, enquanto isso. Olá, Messias. Olá, todo mundo. Deise, prazer. Eu sou Leila Borges, estou aqui em Ilhéus, na Bahia. Sou gerente geral de um resort urbano, mais um resort pé na areia, muito charmoso, 129 apartamentos. Também sou uma apaixonada pela hotelaria. Só fiz isso a vida toda e provavelmente devo acabar a vida fazendo a mesma coisa. A questão da ESG, na minha experiência profissional, ela já vem desde 2012, com algumas experiências em algumas instituições, muito focada no social. A gente tinha uma pegada na diretoria do social, e aí veio a cooperativa e a reciclagem entrou. Só para contextualizar. Muito interessante o número de ações que você faz. Eu estou começando também diagnóstico agora com a simbiose, começando a fazer parte da comunidade. E a gente deve seguir com a consultoria aí agora, a partir de agosto. Mas assim, o número de ações que você tem são enormes, né? Assim, e tudo você tem é muito legal, muito bacana, inspirador. Como é que você conseguiu, que primeiro é a vontade, né? A consciência e a vontade de fazer, de ser ESG. Aí trazer com você todo mundo e, além disso, os recursos, porque eu estou mais intrigada, e a gente faz muita coisa em parceria, troca, mas no seu case aí, como que você conseguiu os recursos, por exemplo, essa parte de reciclagem? Separar tudo muito bem, né, direcionado, uma seleção já específica. Esse recurso era interno, você vendeu, essa parte é uma curiosidade. E o aplicativo vocês adquiriram, vocês mandaram fazer, vocês pegaram um fornecedor. Tipo assim, eu contratei agora um sistema que vai ser implantado em 30 dias e também, ele é todo assim, todo digitalizado, inclusive um concierge digital, e a minha preocupação é não perder a intimidade com o hóspede. Nós somos muito hospitaleiros aqui na Bahia, especialmente no nosso hotel, um diferencial mesmo, assim. Aqui a alegria é ordem. E aí a gente vai para a era da digitalização, que é a segunda pergunta, e você não conseguiu perder nada com isso, conseguiu manter. Então, recursos, como que você conseguiu e como foi essa experiência da digitalização, substituindo um pouquinho algumas coisas mais humanas? Então, os recursos, a gente é de uma cidade muito pequena aqui. A gente tem 5 mil habitantes na área urbana. Então, a gente foi atrás das opções que nós tínhamos à mão. A gente não tem uma cooperativa de reciclagem, não tem fábricas de reciclagem nem nas cidades vizinhas. Então, muito a gente foi perguntando para o fornecedor: o que vocês fazem com isso? A própria água na caixa, a gente conseguiu, agora eu estou em contato com a Mônica, que trabalha com eles, porque ela é 100% reciclável.
Mas seria legal se eles já tivessem um destino para essa, porque o PET, o catador, ele consegue dar um destino. Mas qual é o destino que eu dou para esse aqui, que é papel e plástico junto, né? Ah, é 100% reciclável, mas numa grande cidade, onde eles têm o recurso. Então, a gente está vendo com eles já como que a gente vai repassar isso para alguma empresa, né, que eles recomendem a fazer isso. E a gente começou a fazer isso por conta própria, né? Ele mostrou o carro carregado de papelão, a gente mesmo enche aqui e leva até o destino, não tem recolhimento aqui na pousada, né? Eles não vêm buscar aqui. Algumas empresas buscam, mas a maioria a gente tem que levar. E a gente tenta fazer isso nesse espírito daí, de conscientizando os líderes das equipes e eles mesmos tomando as ações, eles mesmos indo atrás e se tornando a equipe e eles responsável pelo aquele resíduo, né, deixado. A gente tenta fazer dessa maneira. Não sei se era isso que tu queria saber, mas é mais ou menos isso. E a parte do Web App, até esqueci de falar, na hora que apareceu o Web App ali, eu botei embaixo o site, não sei se apareceu, não sei se eu fiz certo, e também uma hashtag. Depois eu vou botar o site aqui no chat também. Hotelaria, né? Web Isso, Web Hoteleiro. hoteleiro. Isso. Se você preencher lá pelo site, bota o nome do seu empreendimento ou o seu nome, a hashtag Morada dos Canyons, eles estão dando 3 meses de uso gratuito. 3 meses de teste para você fazer o teste. E se aplica não só a pousadas, mas qualquer empreendimento. Pois eu vou colocar aqui no site. Falei com ele, né? Disse para ele, eu vou fazer uma apresentação, falar para um monte de gente. Vocês têm interesse em trabalhar junto? E a Graziella, que trabalha lá, que é uma das cofundadoras, disse que tem interesse, então a gente usa isso. E como que a gente faz para que isso não fique, como você disse, frio, né? Tira a parte humana. No Web App, ele tem um linkzinho que a pessoa entra em contato com a pousada, que tem as informações básicas, mas tem um linkzinho que a pessoa entra em contato direto pelo WhatsApp. Então, a gente não tem mais os ramais no quarto, a gente aboliu isso, e a pessoa entra em contato pelo WhatsApp. No WhatsApp, a gente treina os nossos colaboradores a ter uma conversa mais descontraída, respeitosa, mas mais descontraída. E daí a gente faz esse serviço meio de concierge. A pessoa pisou numa área comum, tem alguém lá para saber o que ela está achando, como que está indo, o que está gostando, o que não está gostando. Então, todas as oportunidades de contato do hóspede com o colaborador, a gente usa para humanizar, para compensar essa parte que a informática pode afastar as pessoas. A gente também tem essa cultura que é uma empresa familiar, então a gente tem a cultura, né, a pessoa tem que se sentir em casa, né? Tem que ser a casa delas, a segunda casa. Então a gente tenta fazer isso em toda oportunidade que ele entra em contato com o colaborador. Muito legal, obrigada. Prazer conhecer, né? A gente falou só pelo WhatsApp, né? Agora nos conhecemos. Tamo junto. Vou deixar a Julinha fazer a pergunta e depois tem mais algumas no chat. Vem, Julinha. Bom, primeiro, parabéns, né? É inspirador, assim, uau, 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 assim, realmente é de querer copiar tudo, assim, para servir de exemplo para muita coisa, né? Não só para hotéis, mas eu acho que serve de exemplo para muitas empresas, né? Parabéns mesmo, maravilhoso o trabalho de vocês. A primeira pergunta que eu queria fazer, se com todas essas ações que vocês promovem, vocês sentem o impacto da escolha do cliente, no caso, assim, o cliente escolhe ir para o hotel porque é um hotel sustentável? E a outra pergunta já vou fazer todas as perguntas porque uma tem a ver com a outra, mais ou menos a ver com a outra. E essa questão dos funcionários que vocês falaram que você falou que aí a mão de obra não é qualificada porque não tem qualificação na cidade, qualificação específica para demanda. E que se com essa qualificação que vocês dão, os treinamentos contínuos e tudo isso que vocês fazem, depois, né, principalmente, depois disso, diminuiu, por exemplo,
a rotatividade de funcionários e vocês obtiveram mais resultados de melhoria, por exemplo, no atendimento, enfim, ou em todos os aspectos da empresa. Eu queria saber um pouco mais disso. Obrigado, né, pelo elogio. A gente faz o que a gente pode. Sobre a escolha pelo ESG, eu acho que isso ainda não aparece, ainda não é significativo, né? Tem hóspedes que são realmente conscientes, que eles vêm para cá e eles, aqui atrás mostra a foto, né, que eu já mostrei na slide, que eles se admiram de que os chalés estão realmente inseridos no meio da mata, que não é uma área limpa, né, como normalmente a maioria das pousadas, né, faz uma área limpa para ter bastante área comum e desmata. Então, eles sentem isso. Quando estão aqui, a gente vê que isso reflete de maneira positiva. Quando a gente informa as ações que a gente toma, né, no Cardapim, no outro lado daquele QR Code, tem toda uma informação de por que o QR Code é feito de madeira, madeira reaproveitável, né? Por que é feito dessa maneira? Então, isso impacta quando eles estão aqui. Sobre a escolha ainda deles escolherem a gente por causa disso, isso ainda é muito pequeno. A gente não tem essa quantificação ainda, não consegue quantificar isso. Mas a gente consegue informar eles aqui e também no checkout a gente dá um kit tchau, né, com várias coisas que são recicláveis e informando, né, em algumas épocas, né, as ações que a gente fez, o impacto dele na pousada. Então, a gente acha que depois que ele sai daqui, ele leva essa ideia. Mas ainda é algo muito novo, né? Não só para a gente, mas para todas as empresas no Brasil todo, essa questão de sustentabilidade ter um impacto verdadeiro, né? Embora a gente veja as notícias da Bolsa de Valores, há empresas que são procuradas porque são ESG, etc., mas para nós ainda a gente não consegue medir esse impacto. Sobre a qualificação continuada, a gente conseguiu diminuir muito a rotatividade, mas não só pela qualificação. A gente sentiu mais isso pelas ações sociais que a gente fez com os funcionários. Isso foi muito maior o impacto do que só a qualificação. A gente conseguiu, por exemplo, os nossos gerentes e subgerentes de departamentos, eles já estão, todos eles, conosco há mais de 5 anos. Então, isso é grande para nós, porque tipo, eles entraram aqui sem saber nada, a gente proporciona cursos de qualificação, às vezes a gente paga para eles fazerem cursos fora, né, para aprenderem a profissão, e eles poderiam sair daqui, porque o turismo está crescendo na cidade e nas cidades vizinhas, e procurarem oportunidades melhores. Mas pelos benefícios e pela essa implementação contínua, né? A gente todo ano, quase todo mês, quando surge uma oportunidade, a gente implementa alguma coisa. Então, eles sabem que se esse ano eles têm plano odontológico, tem plano de ajuda emocional, ano que vem vai ter algum outro benefício, a gente vai procurar. A gente já está negociando agora, por exemplo, com a... Esqueci o nome da empresa, que maldade. Proativa? Não lembro o nome. Mas que faz exercícios laborais, cuida da saúde do colaborador, né, através de medicamentos naturais, tem todo um aparato lá, esqueci o nome deles agora, mas a gente já está negociando isso, então é um próximo benefício que eles vão ter, eles já sabem isso. E essa perspectiva, né, de aumentos de benefícios, de qualificações, mantém eles aqui. A gente fez uma reunião essa semana com a recepção, na verdade, semana passada, com a recepção, e falou sobre isso. Disse assim, ó, aprende tudo que vocês puderem aprender aqui, né? Principalmente os mais novos, que têm 1 ano ou menos. Aprendam tudo que vocês podem aprender, porque mesmo que vocês não fiquem com a gente, isso vai ser útil para vocês lá adiante. Você vai dizer que aprendeu o método Morada dos Canyons e eles vão te contratar, tu vai conseguir uma colocação melhor no mercado. Então, só por essa preocupação de não prender eles aqui, de dar a liberdade de escolha para eles, a gente sente que eles querem ficar aqui. E isso é muito bom para nós.
Parabéns, muito legal, muito, muito parabéns. Obrigado. Muito bacana as suas ações. E aí tem mais umas perguntinhas aqui no chat. A Maria Clara deixou uma pergunta. Todos esses benefícios internos para colaboradores são comunicados aos clientes? Não, nem todos ainda. Alguns são no nosso perfil institucional, né? A gente está comunicando lá. Alguns estão no site, como o selo Eureka, né? Já está no site também, mas nem todos ainda. A gente está revendo justamente essa parte do plano de comunicação para que a gente consiga, né, mostrar aos hóspedes tudo isso que é feito. Uhum. O Messias, parece que quem faz bastante ESG tem dificuldade de publicar isso. Não sei se essa é uma coisa comum, talvez pela essência do fazer bem ou fazer o bem, e comercializar isso, às vezes, eu não sei se você sente isso, mas na gestão, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade, embora isso é extremamente justo, né? Bacana com a organização, afinal de contas, você está entregando, está trocando com a sociedade, com o meio ambiente, está sendo responsável e precisa gerar onda, né? Como diz Gustavo, tem que gerar onda. Mas eu também tenho dificuldade de incorporar na comunicação de forma geral todas as ações que a gente faz por aqui. Então, eu queria saber se é algo que é comum com vocês aí ou só porque você não deu foco ainda. As duas coisas. É algo bem difícil, a gente se controla muito nesse sentido. Ainda não sei a explicação do porquê. Eu acho que envolve um pouco disso da gente não querer se autoelogiar por estar fazendo alguma coisa, então parece meio snob a gente propagar isso em redes sociais, né? A gente tem esse medo do impacto que vai ter, né, nas pessoas. Um pouco é isso, né, eu acredito. E um pouco é, como você disse, saber realmente comercializar o que realmente é interessante do que está sendo feito e que vai ter um impacto positivo no nosso hóspede, né? Então, a gente está realmente nessa parte. Agora, estamos dando foco nisso, em comunicar isso, principalmente para o hóspede aqui dentro. A gente está tomando ações mais nesse sentido, mas já está no nosso perfil institucional. A gente criou um perfil institucional já para isso, para poder botar para fora todas essas ações que a gente está fazendo. Mas eu acho que é geral mesmo, as pessoas têm dificuldade em comunicar isso. Eu vou dar um palpite para vocês dois. Eu acho que tem esse lado, super entendo vocês, mas por outro lado é muito inspirador para quem ouve, né? Acho que tanto para quem é cliente, para valorizar o produto de vocês, como para o colaborador valorizar a empresa que eles estão, como até para outras empresas iguais ou de outros ramos se inspirarem, né, a fazer. Eu acho que é uma forma de compartilhar uma coisa muito bacana que está sendo feita. Acho que, né? Tem que, de repente, por esse motivo, já é um bom motivo. Eu vou deixar a Juliana, ela já queria perguntar, tá com a mãozinha levantada, e a próxima pergunta aqui já era dela. Ela ia perguntar se vocês fazem inventário de GE. Quer trazer, Juliana? Então, Deise, primeiro eu quero agradecer o Messias aí pelo show que ele deu aí pra gente, muito legal. Parabenizar por todo esse trabalho completíssimo, assim, que vocês fazem aí. E eu baixei a mão, Deise, porque eu ia falar o que você falou, sabe? Da questão da inspiração, sabe? De ter uma forma de contaminar de forma positiva outras empresas, sabe? De elas verem que é possível, que não é uma coisa assim, não é um sonho fazer sustentabilidade, sabe? Que é uma coisa que é bem chão mesmo, bem realidade, que a gente pode fazer isso ser verdade, ser possível, e também puxar o mercado para cima, né? Porque às vezes com as publicações das coisas que são feitas, isso faz com que o cliente comece a ter essa visão de querer escolher empresas que são sustentáveis, e aí as outras empresas vão ser obrigadas a ser também. Então, eu acho que a própria divulgação disso, eu entendo que tem essa parte assim da gente, não quero falar porque parece que eu estou me achando, né? Parece que eu estou... Mas a parte da gente valorizar o que a gente faz bem contamina as pessoas com bem, sabe? Porque a gente vê, até nos noticiários, só notícia ruim, né? E tem muita coisa boa acontecendo no mundo e as pessoas não noticiam, não falam, não expõem as coisas boas que fazem. Tem esse lado também da pessoa
eu estou fazendo o bem por fazer o bem, e não para mostrar que eu faço. Mas quando os outros veem que faz, eles podem fazer também, entendeu? Ver que é possível. Mas uma coisa que a gente nota, desculpa cortar, Juliana, depois a gente conversa sobre, pode falar mais, a gente usa, por exemplo, o nosso perfil principal do Morada dos Canyons no Instagram, quando a gente coloca alguma ação específica que a gente fez de sustentabilidade, o dedinho da pessoa para de passar. A gente mede isso, né? A gente consegue, o Instagram consegue medir bem facilzinho ali nos stories, né? O que está acontecendo, o que as pessoas estão vendo. E a gente tem esse impacto ainda de quando coloca ali alguma coisa, alguma promoção no sentido disso, né? Promover algo que está sendo feito, a pessoa pula aquilo, ou a pessoa para. A gente sente isso ainda. Claro que, como você disse, é uma questão de educação, tanto nossa como do próprio hóspede, né? A gente tem que educar ele nesse sentido de que essas ações são necessárias e trazem benefícios direto para a hospedagem dele, né? Mas é um trabalho de formiguinha. A divulgação assim específica é um trabalho de formiguinha. Acho que com isso que a Deise me obrigou a fazer aqui, a gente já consegue, né, divulgar um pouco, né? E a ideia, eu tenho um grupo de gerentes que a Leila faz parte, né, que a gente está tentando reunir aí gerentes de hotelaria do Brasil inteiro para ver essas soluções, como que a gente pode se ajudar e aplicar, né, essas soluções para todo mundo. E a tua outra pergunta já foi respondida, Juliana, do GE? Pois essa é uma questão que eu ainda estou estudando sobre isso, por isso que eu perguntei se eles já estão fazendo inventário de GE. E tem também uma outra questão que eu queria te falar, Messias, que é a questão do resultado posterior à hospedagem, sabe? Porque às vezes o hóspede pode se hospedar e, vendo o que vocês fazem lá, acordar para a sustentabilidade e trazer isso para a vida dele também, para a gestão de resíduos na casa dele, para essas coisas assim também. Acaba servindo como uma forma de inspiração para os próprios clientes, né? A gente conseguiu isso com o colaborador, tipo aquele lance das esponjas que a gente junta ali, a gente faz com que os colaboradores tragam de casa. Traz de casa as esponjas que usa, então começa a criar essa consciência. E a gente faz nisso durante a hospedagem, pós-hospedagem, essa conscientização. Então, algum impacto pós-hospedagem a gente acaba causando. A gente ainda não conseguiu o pré-check-in, digamos assim, mas estamos trabalhando para isso, para que as pessoas se conscientizem disso. Quanto ao GE, a gente contratou uma empresa para fazer isso, né, esse inventário e estudo, justamente para que a gente possa... Como é que chama o negócio do carbono? Diminuir o impacto, tem uma outra palavra. Reduzir a pegada de carbono, que eu falo? Mas compensar o carbono. Então, a gente já tem uma empresa que está fazendo todo esse levantamento para nós, para que a gente possa saber realmente qual é o nosso impacto para poder começar a real compensação dele. E daí, sim, isso é uma moeda de troca fácil, né? Você colocar para o seu hóspede isso, a sua hospedagem, o seu uso aqui na empresa tem tanto de impacto. Você gostaria de compensar isso? A pessoa pode... Normalmente, as pessoas têm a tendência a contribuírem com essa causa, né? É uma causa já muito, muito conhecida. Então, as pessoas tendem a contribuir, né? Seja com reflorestamento, seja com doação para alguma empresa, né? Seja pagando pelo carbono que ela usa. Então, acho que quando a gente quantificar isso, vai ficar bem fácil de comercializar e conscientizar as pessoas. Esperamos, pelo menos. Tem mais uma perguntinha aqui, do Átila. Oi, Silvia, fica gravado sim, eu posso te mandar para você ver depois. A Silvia é uma jornalista que super trabalha com sustentabilidade e vai adorar ver tudo. Aí do Rio Grande do Sul, tá pertinho de você. Opa, venha visitar-nos. Maravilhoso, Silvia. O Átila colocou uma pergunta, ele falou assim, a minha pergunta é em relação à parte gráfica e digital da comunicação. Por exemplo, essas madeiras com QR Code foram feitas por alguma empresa que também tem um caráter sustentável?
Vocês buscaram também manter essa relação de fazer com a agência tal, porque é sustentável, ou não necessariamente? Eu acho que isso se estende a todos os fornecedores, né? Uma boa pergunta. Isso, a gente tenta fazer com todos. A gente tenta, claro que nem todos, né, conseguem, mas essa questão do totem foi com uma empresa que ela usa madeira de demolição, né? Nós temos os chaveiros, ímãs da pousada, que são também de reaproveitamento de madeira, né? É uma empresa que trabalha nesse sentido. A gente tem o saquinho do Kit Chow, que é de algodão reciclável também, de material reciclável. Então, tudo que a gente faz, a gente procura ver essa opção, né? Sempre levando em consideração isso. E a gente, como eu falei das garrafas de vidro, de vinho, a gente está tentando agora jogar isso para cima da própria vinícola ou do distribuidor. Tu me deu a garrafa, tu tem que consumir com isso. A gente está negociando e algumas já estão vendo lá na cidade deles como é que eles vão fazer para poder recolher a garrafa dos vinhos que eles vendem para nós. Então, já está movimentando isso, né? Essa engenharia reversa, digamos assim, para que eles eliminem esse resíduo e não se torne uma responsabilidade nossa. Isso é um trabalho, é uma das coisas que deu mais trabalho, digamos assim, é conscientizar os nossos fornecedores de que eles têm que ser responsáveis, eles não podem jogar o lixo para mim e esperar que eu defina ele. Então, a gente tenta fazer as pessoas assumirem a parte da responsabilidade, né? A Simbiose faz isso, mandando carta, né, dizendo quais são as regras que a gente aplica aqui, que eles têm que aplicar lá também, o que a gente espera deles. Então, essa conscientização está ajudando bastante, né? Claro que está no começo ainda, mas a gente já está vendo alguma diferença. Uhum. Silvia colocou uma perguntinha agora. Ela perguntou se tem alguma ação, ela conhece bem a região, que ela é de Porto Alegre, né? E que está louca para conhecer a pousada. E perguntou se tem alguma ação, atividade que envolva a comunidade da zona de amortecimento dos parques nacionais. A gente tem uma parceira que trabalha junto aqui dentro da pousada, que é responsável pelos passeios, né? A Cânions e Peraus. Então, a gente conseguiu com eles essa parte de educação nas escolas. Eles fazem palestras nas escolas, fazem ações na Feira do Livro, que tem pequena aqui na cidade, fazendo essa conscientização da comunidade. A gente meio que dividiu as tarefas, né? E eles ficam mais com essa parte dessa atividade de conscientização, educação ecológica. E o que a gente faz mais é isso, a gente tenta conscientizar, a gente faz parte do grupo de trade, óbvio, né? Tenta conscientizar o trade, tenta mostrar as ações que a gente está fazendo aqui para tentar replicar isso, né? É o que a gente tem feito no momento. A Carol quer falar também. Quero. Pode falar, Carol. Só não sei baixar. Só não sei. Tá me ouvindo? Sim. Só não sei baixar minha mão agora. Fica tranquila que eu abaixo aqui. Ah, tá bom, obrigada. Messias, parabéns, né? Um excelente trabalho que é desenvolvido, show de bola. Muita coisa, não sabia que dava para fazer tanta coisa. Né? A gente tem algumas ações e eu vi como eu faço pouco. Preciso fazer mais. Mas eu queria saber, eu vi ali tu colocou alguns selos e tal. Vocês têm ou estão em busca de alguma certificação verde? Eu sei que existem alguns, eu já estive pesquisando sobre, né? Como é que tá isso? Tem uma das mais conhecidas aqui é a do próprio TripAdvisor, né? O selo verde que eles dão, né? A gente começou tudo sem essa perspectiva, sem se preocupar com isso, né? Agora, esse ano, o Gustavo veio já, que é o que presta a consultoria para nós, dizer isso, tá na hora da gente ir atrás de algumas certificações, do impacto de carbono, tentar carbono zero. Essas ações todas que vocês fazem já podem, né, gerar alguns selos, mas a gente, de verdade, não está muito preocupado com isso ainda. A gente quer primeiro
organizar a casa, digamos assim, né? Manter as coisas funcionando, né? Porque são várias ações, como tu viu, é bastante coisa. Então, ocupa bastante tempo da gente em organizar isso. Claro que a gente consegue, né, dividir aqui as tarefas entre os vários setores, mas ainda não estamos buscando nenhuma coisa específica nesse sentido. Acho que a primeira que a gente vai atrás, que é a mais está mais no caminho, é essa do impacto do carbono, nos tornar carbono zero. Essa é a... Ali, quando tu colocou os 4 objetivos da ODS, né, que a hotelaria, enfim, pode atender, a pousada fez alguma inscrição no selo social também? Tem algum selo social ou não? Não, a gente tem o regular, aquele do governo, do PAT, né? Esse regular a gente tem, que a maioria das empresas tem, mas a gente não fez nenhum nada específico ainda. Como a gente está associado através dos roteiros do Charmes, então a gente entra indiretamente já no mesmos selos que ele tem, né, de sustentabilidade. Uhum. Mas específico nosso ainda não. Da ODS. Isso. Uhum. E mais uma fala, assim, só mais uma fala. Eu finalizei um curso semana passada até de marketing, e depois a professora estava falando sobre essa questão, as políticas ambientais e tudo mais, né? E até coloquei algumas questões que a gente faz. E aí eu também questionei a ela bem isso, assim, como que a gente reverte, como que a gente faz isso com o hóspede de divulgação e o quanto que isso reverte, né? E foi uma coisa interessante que ela colocou, que ela falou assim, Caroline, às vezes não é uma coisa que tu vai reverter na hora, isso demora, e nem sempre tu vai conseguir medir, e muitas vezes isso vai acontecer na hospedagem dele. Então, a tua fala hoje me mostrou bem isso que ela me falou semana passada no encerramento da aula. Então, assim, ele vai conhecer a tua política aí, ele vai se encantar por isso, poxa, que legal, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Eu vi como mais um motivo de encantamento dele também, né, para quem valoriza, e hoje muitas pessoas valorizam, né, tem isso com a questão do carbono, tem isso com a questão da energia solar, tem isso, né, então, poxa, que legal, então, isso ela tinha colocado para mim na semana passada, que às vezes a gente o estabelecimento, ele vai ter naquele momento com o hóspede dele, mais essa questão do encantamento ali, o hóspede vai conhecer ali naquele momento, e até, quem sabe, para um futuro, né, de um retorno, ou algo assim, mas às vezes isso de imediato não vai ser como é que eu vou dizer assim, um fator decisivo para ele, né, me frustrou um pouco, vou te ser bem sincera, me frustrou um pouco, né, porque eu disse, prof, mas a gente faz tanta coisa, né, e tal, ela assim, mas você vai ter um a mais que às vezes o teu concorrente não tem, e isso durante a hospedagem dele vai fazer muita diferença. Eu falei, pensando por esse lado, é aquela história às vezes até de você surpreender o seu hóspede, né? Então, E a gente, nesse sentido, Carol, a gente pensa que, porque para mim isso tudo é novidade, né? O ESG é uma coisa bem antiga, mas digamos que para nós aqui no Brasil ele entrou agora meio como novidade, está virando uma modinha, né? Nesse sentido assim. Então eu acho que a gente largar na frente, né? A gente se preocupar com isso agora, enquanto poucas pessoas estão fazendo, daqui a alguns anos vai ser um impacto muito grande, porque daí as pessoas vão ver, tipo assim, quando eles, vamos supor, daqui uns 2, 3 anos, quando a maioria das empresas começar a se preocupar com isso, nós já vamos estar muito mais longe, fazendo muito mais outras ações. E daí o hóspede ou os clientes em geral, eles vão estar procurando por isso. E daí isso vai ser um grande diferencial daí na escolha. Agora não é. Não, né? Em alguns casos né? Por exemplo, claro, o hóspede, por exemplo, internacional, ele olha já direto isso. Ele tem essa preocupação. No Brasil ainda não, o brasileiro em si ainda não. Mas eu acredito que isso vai ser natural.
que isso vai acontecer. É uma ação para longo prazo, né? Exatamente. Uhum. Legal, obrigada. Que isso, eu que agradeço a presença. Obrigado por ter vindo. Messias, eu comentei no chat, eu acho que vocês, né, por estarem aí no ramo hoteleiro, no ramo de turismo, o potencial de unir isso com educação é muito grande, né? Educação sustentável. Eu fiquei imaginando oferecer, tem alguns hotéis aí que eu sei que o Gustavo, a Simbiose atendem, por exemplo, Flamboyant, né, que é hotel de lazer, mas mesmo o teu, a pessoa está lá relaxada e de repente você oferece como uma das opções uma visita guiada uma vez por semana, tal, para ver as iniciativas de sustentabilidade. E às vezes isso desperta a pessoa. Às vezes ela não despertou por não saber, por não ter contato, né? Então eu acho que às vezes pode ser um passo futuro aí que trabalha esse lado da conscientização e da educação, estando num lugar gostoso, estando num lugar que a pessoa às vezes está com a família, né? Eu lembro que quando eu ainda não reciclava meu lixo muitos e muitos anos atrás, a minha filha veio da escola e falou: mamãe, por que você não separa o lixo em casa? Ai, filha, tem que levar lá não sei aonde, não tem separação. Não, mamãe, você tem que separar, você tem que achar um lugar para levar. Então, estar com a família num ambiente desse, acho que ajuda, acho que é muito legal, né? A Silvia está aí, né? Viu, né, Silvia? Deixa eu passar para a Leila. Silvia, gente, só falar ali que ela comentou do Pedra Afiada, Cachoeira dos Borges, vizinhos nossos aqui, grandes amigos, o Gustavo, que é gerente lá, a gente faz várias coisas juntos, são muito bons e eles têm isso no DNA também, né? Eles já são um refúgio ecológico, né? É o nome deles. Então, é bem legal também o trabalho que eles fazem. Pode falar, Leila. Então, da educação e também falando na questão de quanto de retorno, né? Eu também tenho essa percepção aqui, nós temos o mesmo foco de fazer, por exemplo, a desintoxicação digital no sentido assim, as crianças aqui no lazer, eu acho que é muito importante o trabalho que se faz de ESG com as crianças. É algo que fideliza muito, é algo que os pais valorizam, eu percebo assim, a gente usa muito a cultura da cultura do cacau e chocolate, né? Nós somos produtor de cacau e a região produz muito chocolate, e a gente faz uma pegada assim muito fauna, flora, história, horta, plantando, dando a aula, e agora a gente fez um gênio do cacau e chocolate, então a criança vai sair certificada depois de 7 brincadeiras, uma delas é ela ensinar ao papai aquilo que ela aprendeu. Quando você pega esse ciclo de cultura, meio ambiente, só coisa positiva, e a criança saiu do celular, e a criança, né, até a brincadeira de bola que você já põe ela tematizada também, enfim. Eu acho que quando junta tudo isso, né, entretenimento é algo muito ESG, até porque saúde você precisa. Então, eu tenho focado muito nas crianças e eu tenho ganhado os pais. Fidelização, sabe? Tipo assim, como diz o consultor, é fanatologia já, não a grande maioria, mas num número assim, o cara volta, não tem jeito. Eu fiz um círculo até falei, o Gustavo achou bacana, fiz um círculo lá de boletim, então se a criança só pegou 2 brincadeiras na sua hospedagem, ela tem que voltar para fazer as outras 3, senão como é que ele vai levar o certificado e o brinde, né? Então, mas assim, a educação ambiental, ela pode ser muito interessante também. Realmente os adultos eu sinto menos focados, né? Às vezes o cara está estressado, não dá fim de pensar muito não, mas as crianças é uma pegada assim muito legal, até porque elas se interessam muito, porque as escolas, algumas, mas não todas, focam, então as crianças gostam, então para ajudar na fidelização e retornar todo esse investimento também, eu acho que é uma boa dica. Uma ótima opção, realmente. Parabéns aí pelo trabalho também. Eu queria fazer uma pergunta também, Messias. A gente está também representando a Simbiose,
E uma coisa comum é muitas empresas não quererem ouvir falar disso porque pensam que vai vir muito custo atrás, né? Então, às vezes, a gente precisa achar como é que é o argumento de venda, porque nem sempre elas estão interessadas na sustentabilidade ainda. Eu queria saber, na prática, para vocês, se vocês têm uma medida, se isso no frigir dos ovos aí aumentou muito o custo de vocês, ou se o custo foi compensado pela economia que vocês tiveram, pelos intangíveis também, que às vezes não é só a economia financeira, é o intangível de ter mais valor agregado na pousada, né? Você vê quanta coisa maravilhosa que você mostrou aqui hoje. Acho que todo mundo hoje ficou babando. Então, queria saber um pouquinho disso. Então, uma coisa que a gente se preocupou muito, no caso eu mais ainda, é porque eu não tenho orçamento para isso. A gente trabalha sem orçamento. A gente tem, claro, a implementação, vamos supor, uma caldeira, as placas solares, né? Mas são coisas que daí tu consegue ver o lucro, né? O investimento e o lucro daquilo que você está fazendo, né? Mas a maioria das ações a gente fez sem investimento, sem lucro, sem orçamento. Então, a preocupação era o que se pode ser feito, daí usa-se toda a criatividade nesse sentido, do que pode ser feito para causar o maior impacto possível com o menor custo possível. A gente começou nas coisas pequenas, e a gente começou no canudo, começou na troca de copo, começou na reciclagem do PET, as lâmpadas, é uma coisa que dá impacto, né? Você ir trocando elas por LED, a longo prazo dá bastante impacto, bastante diferença. Então, a gente focou muito nisso, coisas práticas, fossem fáceis de fazer, que não fosse demandar um treinamento, a mão de obra, todo esse tipo de coisa, porque a gente não tinha no começo, quando a gente começou a fazer. Então, foi só pensando o trabalho que o Gustavo fez com a gente, né? A gente abriu tudo que a gente fazia, como que era feito, o que era feito cada coisa, e ele foi dizendo o que poderia mudar. Né? Ó, isso é fácil de mudar. Isso é fácil de mudar. Ah, isso aqui vamos deixar para mudar lá na frente, porque tem que amadurecer todo o sistema ainda para depois mudar. Então, o ESG me conquistou, digamos assim, eu vi que era possível nessas coisas práticas e fáceis de fazer, essas mudanças pequenas. Eu falei com o Gustavo nas primeiras reuniões, sempre falei isso para mim, que já falei aqui para ti também, né, na outra vez. ESG era uma coisa, sustentabilidade era coisa de bicho grilo, era uma coisa que não tinha nada a ver, era coisa de hippie, tinha esse preconceito. Eu acho que muita gente ainda tem esse preconceito. E nisso, de qualidade. Ah, então tu vai botar a coisa tudo reciclável, tudo material reciclável, perde qualidade. Então, a preocupação do hoteleiro, principalmente, é isso, é manter a qualidade do serviço. Daí, quando a gente vê que pode fazer mudanças pequenas, práticas, e elas dão o resultado, né? Por exemplo, esse lance de cápsulas de café e esponja. Isso não tem custo nenhum para a empresa. E a gente só elimina um lixo que a gente tinha aqui. Ah, que legal que lá eles estão produzindo alguma coisa, estão dando uma finalidade, né, certa para aquilo. Mas a minha preocupação era eliminar o meu lixo, não era se vai beneficiar, digamos assim. É claro que a gente se preocupa com isso, mas é mais isso, essas coisas práticas do dia a dia que a gente pode fazer, pequenas, e tem um impacto. E a gente vê, depois de um tempo passado, assim, a gente consegue quantificar. O fato da gente ter produzido, né, tanto menos lixo plástico, dá uma diferença muito grande. O lance da energia, os aquecimentos que é feito tanto com a caldeira como o aquecimento solar, é um investimento, mas ele retorna rápido, são investimentos que retornam rápido. Não é, digamos assim, os maiores que demoram mais, vamos falar, as placas solares, é um investimento mais a longo prazo, a fotovoltaica, né? Depende muito, claro, do teu consumo de energia, senão já se o teu consumo é alto, é um investimento que retorna mais rápido ainda, né? Então, a gente se preocupou muito nisso, mais nesse sentido, de coisas práticas que tinham um impacto direto. Ó. Trocar o copo de vidro por copo de isopor ou copo plástico, isso diminui um custo rápido
e é uma ação pequena que pode ser feita. Então, nesse sentido que a gente vê a diferença. Muito legal, muito interessante. Tem uma dica aí no chat que é o Ecomudança. Vocês falaram das crianças. É um jogo aí que a Simone desenvolveu uns anos atrás e a Joelma está pegando para multiplicar, está aqui também. E é um jogo para crianças, é tipo um escape room, não sei se vocês conhecem, um jogo de desafio, de sair de uma sala secreta, só com desafios de sustentabilidade. Quer dizer, é um jogo para crianças e adultos, né? Mas pensando para crianças, bem legal. Gente, a gente já, cuidando do nosso tempo, o horário é 21h30. Então, primeiro de tudo, super, super grata, Messias, pela sua disponibilidade. Apesar de... Que bom que eu dei um empurrão em você. Olha quanta coisa importante que você contou para o pessoal aqui hoje, tá vendo? Valeu a pena. Muito obrigado pela ajuda. Valeu, tá vendo? E a ideia é o empurrão continuar, né? Você ter o bastão aí desse encontro de sustentabilidade todo mês, uma vez por mês, a gente ter um encontro voltado para a sustentabilidade integral, aí falando de todos os pilares. Eu e Simone vamos trazer aí, vamos acrescentar que o ESG tradicional tem 3 pilares, mas a gente estuda um 4º pilar aí, que é o pilar do conhecimento cultural, que a gente pode agregar em algum dos nossos encontros também. Então, todo mundo que está aqui, super bem-vindo, quem veio aí dos hotéis, acho que é muito legal ter um espaço mesmo para conversar sobre isso. A princípio, a gente está falando desse terceira segunda-feira do mês como um padrão, né, Messias? Não sei que muita gente não possa, mas a princípio a gente vai ficar com essa data. E agradeço todo mundo que está aqui, se quiserem deixar uma palavra aqui de como é que estão saindo. E se alguém quiser conversar um pouquinho mais, se o Messias tiver um pouco de disponibilidade, daí vocês podemos ficar um pouquinho mais. Se alguém quiser também saber da comunidade, que é esse lugar onde vocês estão hoje, né? Esse ambiente virtual onde vocês estão e o Messias está inserido, fiquem à vontade para ficar um pouco mais também. Enquanto isso, eu vou contando. Enquanto vocês vão colocando os comentários aí, eu vou contando. Nós somos uma comunidade que, na verdade, nasceu de 3 comunidades. Uma era só de sustentabilidade, que era a comunidade Simbiose, que vem da empresa Simbiose, do Gustavo, que tem o Sherry, acho que várias pessoas aqui já conhecem. Quem não conhece, também podemos apresentar. Gustavo está aí em busca de investidor anjo, está num processo que ele não está podendo muito participar, mas ele nos autorizou a continuar, dar sequência nessas conversas sobre sustentabilidade. A outra comunidade era o Receitas para Ser Feliz, que falava de desenvolvimento humano e de metodologias de uma forma geral. E a outra comunidade era a comunidade de negócio de valor, que apoiava empreendedores, pessoas em transição, pessoas com pequenas e médias empresas que querem empreender. Então, de certa forma, temos coisas aí que em comum para todas e coisas que a gente pode aprender uns com os outros, compartilhar. E é uma comunidade que tem vários encontros diferentes. Então, tem encontro de grupo de estudos, tem o de sustentabilidade, tem um de metodologias de desenvolvimento, tem um mais voltado para empreendedorismo, tem um de práticas de inglês. Então, são vários encontros, é um cardápio, e as pessoas que estão na comunidade escolhem do que elas querem participar. Não tem nenhuma obrigação de participar de tudo. Existe um grupo de entrada para quem está chegando, que é o grupo onde vocês entraram hoje para conhecer. Ali é gratuito, pode ficar à vontade, tem 3 encontros gratuitos para participar. E depois, se a pessoa gostar e quiser participar de várias coisas, aí ela pode entrar na comunidade mesmo. Isso para falar de uma forma bem rápida. Mas aí quem quiser pode ficar, pode fazer perguntas, aí conversar um pouco mais comigo, com o Messias, com a Simone. E muito grata de vocês estarem aqui. Espero que a gente consiga sustentar esses encontros aí, falar muito de sustentabilidade, porque realmente o case do Messias aí é muito legal, Messias. Acho que você tem que compartilhar muito ainda. E agora a gente tem o case da Leila, né? Já vamos botar a Leila no compromisso de mostrar as coisas que ela faz para nós aí também, que ela faz bastante coisa. Acho que pode fazer um bastão. Quem vem no encontro já é convidado para ser o próximo a falar, né, Messias? Olha aí, o que você ó. acha?
Deixa eu amadurecer um pouquinho mais, ficar mais segura, que aí eu participo com mais veemência, assim. Esse G entrou assim, o Gustavo que me deixou bem animada, assim, que ele ficou mais surpreso, e a Dani também. A Dani lá ela faz muita coisa também lá em Brasília, e aí quando eu falava as coisinhas que a gente fazia, ela fez, Leila, você é super SG, e não sabia. Eu fiz, não, eu não Ô, Leila, mas o legal de estar em comunidade é exatamente isso, da gente fazer um pouquinho e aí outras hipóteses ir somando. Então, eu já aprendi a muito. formação já é inspirador. É verdade. Eu lembro que quando eu falei da bicicleta, que a gente dá bicicleta aqui, né? Aí a galera falou, bicicleta? Sim, mas tudo a ver, porque, né? Saúde. Fizeram a cidade não tinha ciclovia, construíram ciclovia e os colaboradores agora ganham uma bicicleta a cada 2 anos. E isso aumentou, assim, o índice de satisfação. É uma coisa barata, porque 300 e poucos reais. E, assim, tinha gente que vendia o vale transporte, nem usava porque morava perto. E agora o cara se exercita, então melhorou o índice de saúde. Então, uma bobagem, uma ideia muito simples, muito boba. O acordo coletivo aprovou, porque tinha que fazer endossado pelo sindicato. Aí, mas é possível, eu fiz, aqui na Bahia foi, não sei se é porque na Bahia, aqui deu para botar no acordo coletivo. Mas realmente, isso é a coisa da. E sim, o que ele faz, e aí junta com um monte de criatividade, você tem muita coisa para fazer, que às vezes não é estrutural, como grandes investimentos de energia, mas são atitudes pequenas, é o que você falou de prático. Realmente tem muita coisa para se fazer, onde você economiza e você dá uma qualidade de vida melhor ao ambiente, às pessoas, é muito legal. Eu estou muito empolgada. Muito legal, Leila. Pode vir em breve. Mais alguém quer comentar? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Agradecer a todo mundo que veio, né, Deise? Sim, muita gratidão. Sei lá. Fala, Simone. Acho que agradecer a todo mundo que veio, né, e continuem lá no grupo, né, mesmo se não quiser, por enquanto, participar da comunidade, que vai sendo informado, né, já está lá na comunidade, na verdade, né, e vai sendo informado de cada uma das ações que tem aí. Mesmo se tiver meio perdido ainda, está tudo bem, né, a gente vai se localizando. Gente, só uma coisa, eu peguei o link lá nos gerentes, lá com o Messias. Eu não vi a comunidade lá, não. Tipo, tá lá, Messias? O Messias não, pode mandar um convitinho depois, se alguém quiser entrar, né, Messias, lá? Estava meio perdida. Mas eu depois vou entrar, sim, para conhecer vocês também. Messias já é o dono desse encontro de sustentabilidade todo mês, então ele pode incluir o pessoal lá, Messias. Tá mudo. Já botei o link lá para a comunidade Caleidoscópio, para vocês ficarem sabendo todas as coisas feitas por esse grupo maravilhoso de gente altamente capacitada, no qual não sei por que eles deixam eu falar. Obrigada. Muita gratidão, Messias, por ter dado espaço maravilhoso de coragem. Queria muito ouvir o case e fiquei surpresa, mesmo já tendo ouvido o depoimento seu, já tendo ouvido o Gustavo contar o case, fiquei surpresa com tanta coisa que você já fez lá. Parabéns. Muita gratidão. Gratidão para todo mundo que veio aí hoje. Passinhos de formiga. A formiga está andando bastante lá. Muito bom. Então, gente, acho que a gente pode ir encerrando, né? E gratidão a todo mundo, a presença de todo mundo por aqui. Obrigado, Messias. Vamos construindo. Obrigada, gente. Boa noite, então. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Obrigada, Messias. Obrigado também, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite, gente.
Muito Boa grata noite. aí, viu, pela disponibilidade de vocês. Muito legal. Foi 10. Obrigado, Juliana. Boa noite. Obrigada, boa noite.